Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos falar sobre funções da linguagem. Aqui no canal já falei sobre função referencial, que também pode ser chamada de denotativa, ou função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva. Mas vamos comentar sobre a função fática, em que participam emissor e receptor. E de que forma que é esse funcionamento? Mas antes dessa explicação, é necessário falarmos o quê? Que há os elementos da comunicação, que nós temos que saber que por meio de uma mensagem existe toda uma estrutura que foi elaborada, que foi construída. Por exemplo, o emissor, que é de onde parte a mensagem. O receptor ou interlocutor, que é quem recebe esta mensagem. Por meio de um código, que é o quê? A língua do falante, a língua que vai gerar essa interpretação. A mensagem, ou seja, o assunto que está sendo tratado. O canal, que é o meio pelo qual eu vou divulgar essa mensagem. Pode ser um jornal, revista, um site, e também o contexto, o referente, que é o ambiente comunicacional de onde esta comunicação está se estruturando. Então perceba que necessito compreender esses elementos da comunicação: emissor, receptor, código, mensagem, canal e o contexto, que é o referente. Dessa estrutura surgem as funções da linguagem, que foi estruturada por um linguista chamado Roman Jakobson, um linguista russo que desenvolveu assim 6 funções. E os autores se utilizam dessas funções para deixar essas marcas textuais. Quais são elas? Função referencial ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função apelativa ou conativa, função fática, função poética e função metalinguística. Então sugiro que vocês procurem aí no canal a função referencial e a função emotiva, porque nós vamos tratar agora da função fática. Então, vejam bem. Função fática. Qual que é o objetivo de uma função fática? É prolongar, testar um canal de contato entre emissor e receptor. Na função referencial, notem que é somente o emissor que manda a mensagem para o receptor, de uma forma que objetiva. Por exemplo, uma notícia de jornal: chove muito em São Paulo. Percebam que o emissor, de forma alguma, ele coloca ali a sua opinião, o seu ponto de vista. Ele elabora a mensagem de uma forma objetiva. Então, em uma notícia, eu tenho as marcas de uma função referencial ou denotativa. Agora, já na função emotiva ou expressiva, chega-se a se passar a informação, mas o emissor, que é quem está transmitindo a mensagem, coloca-o ali de forma subjetiva, coloca a sua opinião. Por exemplo, choveu muito em São Paulo. Isto provocou um grande alagamento na rodovia Castelo Branco. E isto me prejudicou e acabei perdendo uma reunião importante. Percebam que a informação ela foi passada, mas a opinião do emissor ficou bem marcada ali. Mas agora nós vamos falar do quê? Da função fática, que participa emissor e receptor. Por exemplo, em um diálogo. Se eu falo tudo bem, a pessoa precisa continuar, precisa ter ali um rompimento, uma comunicação da mensagem. Eu espero que ela me responda. Ou na música que ficou imortalizada por Elis Regina: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Percebe-se que ela está mantendo um contato com alguém. Então, quando eu tenho ali um diálogo, uma construção comunicacional em que exige um rompimento, um prolongamento de algum assunto, há marcas de uma função fática, ou ela também pode ser chamada de função de contato. Então, vamos ler novamente. Função fática:
O objetivo é prolongar, testar um canal de contato entre quem? Emissor e receptor. Então, em um diálogo telefônico, alô, eu sou o emissor. Eu espero que o meu interlocutor responda a minha mensagem. E em textos, como que pode aparecer? Vamos supor, a adolescência é uma fase difícil. Você não acha? Percebam que o autor, ele construiu ali uma explicação. Ele mencionou a adolescência é uma fase difícil, em que o jovem passa por muitas transformações, rebeldia. Você não acha? Você concorda com isso? Então percebam que ele quebra, ali ele rompe aquela explicação para abrir, para prolongar um diálogo com o seu leitor. Então fiquem bem atentos às marcas de uma função fática ou de contato. Qual a função? Prolongar, testar um canal de contato. Em um diálogo, função fática, porque necessita tanto do emissor como do receptor. Em um texto, como é feito essa quebra? Por meio ali de uma explicação em que ele rompe para abrir um contato com aquele leitor e também fazer um questionamento. Então, nos próximos vídeos, nós voltaremos a falar sobre as funções da linguagem com a função poética, metalinguística e apelativa. Até a próxima. Foco na missão.